Vamos começar falando de um acidente grave que deixou pelo menos 7 pessoas feridas. Isso aconteceu no bairro de Parada de Lucas, na zona norte do Rio. Olha, um ônibus arrastou vários carros, só parou depois de bater num muro ao lado da estação do trem. Imagina o desespero. Vamos falar com a Vitória Henrique, que está ao vivo no Getúlio Vargas. E, Vitória, os passageiros disseram que o motorista parece que desmaiou, né? Passou mal ao volante e acabou perdendo o controle do veículo. A gente consegue imaginar o desespero de quem estava na hora, né? Bom dia para você. Bom dia. Exatamente, Silvana. Imagina o desespero total, né? Bom dia para você, para Ana Paula. Um ótimo dia também para você que está aqui com a gente no Bom Dia Rio. Isso aconteceu por volta de 10 horas da noite de ontem, e foi um ônibus da linha 494 que faz o trajeto Caxias-Pilares. Segundo relatos de testemunhas, foi isso que aconteceu, Silvana. Esse motorista teria passado mal e aí perdeu o controle do veículo e seguiu direto ali pela rua que se chama Lírio Maurício da Fonseca, que fica em Cordovil. Eu conversei aqui com algumas pessoas que estiveram no Getúlio Vargas e elas me disseram que o ônibus não teria que seguir por essa rua, não teria que ter seguido por essa rua, mas ele seguiu exatamente porque o motorista perdeu esse controle depois de ter passado mal, segundo testemunhas. O ônibus, então, só parou depois de bater em um muro ao lado da estação de trem de Parada de Lucas. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas foram socorridas em estado grave. Marcos Souza, de 58 anos, e um rapaz que não foi identificado, de aproximadamente 20 anos. Eles estão aqui no Getúlio Vargas. A gente está tentando informações sobre o estado de saúde dessas pessoas. Uma família que estava num carro de modelo Zafira, tinham 7 pessoas nesse carro. Eu conversei com essa família que de madrugada estava aqui ainda no Getúlio Vargas e eles me disseram, esses familiares me disseram que o carro estava cheio, 7 pessoas, e 5 pessoas só desse carro ficaram feridas. 2 jovens, os 2 de 23 anos, foram trazidos para cá, para o Getúlio Vargas. A mãe disse que ainda não tinha informações detalhadas, mas, segundo ela, o estado de saúde dos 2 também enfim, muito preocupante. Eu conversei com ela, vamos ouvir o que ela disse sobre essa situação. Ela falou que estava no banco do carona e o carro foi arrastado e ficou completamente destruído. Vamos ouvir. O ônibus veio voado, aí quando a gente viu, só viu a batida. Aí a gente se desesperamos, entendeu? Aí quando eu olhei, meu filho estava preso nos ferros na porta do carro, Minha filha acabou sangrando, minha filha caçula também, sangrando, minha sobrinha passou mal, o meu sobrinho, E foi só aquele desespero, aquela gritaria, o pessoal vindo para ajudar a gente. Então, ela me contou exatamente isso, que foi desespero total. Inclusive, uma pessoa da família dela foi levada para o Miguel Couto. Então, assim, outras pessoas foram levadas de outras maneiras e para outros hospitais. A gente ainda está buscando informações, mas pelo menos 7 pessoas ficaram feridas e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 estão aqui no Getúlio Vargas em estado grave. A gente vai continuar acompanhando, a nossa equipe permanece aqui no Getúlio Vargas e qualquer atualização eu volto a chamar vocês. Obrigada, Vitória. Realmente desesperadora. A gente torce para que essas pessoas que estão feridas fiquem bem. Então, só atualizando o número de feridos, né, Ana Paula? São 9 pessoas, 5 pessoas que estavam dentro do Zafira, né, da Zafira, e outras 4 pessoas que a gente não sabe se eram pedestres, se estavam no ônibus. Isso, ainda aguardando, então, a informação sobre a gravidade do estado deles, então, lá no hospital. Impressionante. Olha como é que ficou o carro depois dessa batida violentíssima. Tá, então, os passageiros disseram que o motorista passou mal, desmaiou. Desmaiou, perdeu o controle ali, não tinha mais o que fazer, né? E só foi parar quando bateu no muro. Impressionante, saiu arrastando vários carros. Claro que tudo isso vai ser apurado, né? Mas a gente torce para que todos fiquem bem de qualquer forma. A gente volta a falar agora do acidente com um ônibus
que aconteceu em Parada de Lucas. Pelo menos 9 pessoas se machucaram nesse acidente. 2 em estado grave. Vamos conversar novamente, então, com a Vitória Henrique, que está acompanhando esse caso. Vitória. Ana Paula e Silvana, então 9 pessoas ficaram feridas nesse acidente que aconteceu. Segundo testemunhas, o motorista passou mal e aí perdeu o controle do veículo e seguiu direto pela rua Lírio Maurício da Fonseca, que fica em Cordovil. O veículo só parou quando ele bateu num muro ao lado da estação de trem Parada de Lucas. Foi um ônibus da linha 497 que faz o trajeto Caxias-Pilares. Isso aconteceu por volta de 10 horas da noite e pelo menos 9 pessoas ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros informou que 4 foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas aqui para o Hospital Getúlio Vargas. 2 dessas pessoas estão em estado grave, identificadas como Marcos Souza, de 58 anos, e também um rapaz de aproximadamente 20 anos, mas que não tem identificação até esse momento. A gente continua acompanhando toda essa situação. Os carros ficaram destruídos, esse ônibus arrastou esses veículos. A gente tem aí o carro do modelo Zafira que ficou completamente destruído. Dentro dele tinham 7 pessoas, 5 pessoas que estavam só dentro desse carro ficaram feridas. Eu conversei com uma dessas pessoas e ela disse que o filho dela, por exemplo, de 23 anos, ficou preso ali em meio aos ferros, veio para cá, para o Getúlio Vargas também. Essa mãe está aguardando informações. O primo desse rapaz, também de 23 anos, ficou ferido. Enfim, várias pessoas se machucaram. Além das pessoas também que foram atropeladas. Então, a gente continua acompanhando esses números e informações sobre o estado de saúde desses feridos. Por enquanto, a gente tem essas informações que pelo menos 9 pessoas ficaram machucadas e 2 dessas pessoas em estado grave. Um homem de 58 anos, o Marcos Souza, e um rapaz que tem aproximadamente 20. Os 4 feridos que foram socorridos pelos bombeiros estão aqui, inclusive esses 2 que estão, infelizmente, em estado grave. A gente continua acompanhando isso que aconteceu ontem, 10 horas da noite, ali na altura de Cordovil, Parada de Lucas. Eu volto com vocês. Realmente um acidente aí grave, né? Como disse a Vitória, os passageiros disseram que o motorista, pelo visto, passou mal. Passou mal. Acabou desmaiando no volante e aí foi arrastando tudo que via pela frente. Impressionante como ficou destruído esse carro. Os 5 ocupantes dessa Zafira e outras 4 pessoas, então, machucadas nesse acidente, 2 em estado grave. A gente torce, Ana Paula, para que se recuperem logo, né? Isso, a gente ainda não sabe se essas outras 4 pessoas estavam passando por ali ou se estavam no ônibus, mas fato é que a gente ainda está recebendo informações sobre o estado de saúde deles lá no hospital. Aí, tomara que fiquem bem logo. A gente volta a atualizar a situação do grave acidente que deixou pelo menos 9 pessoas machucadas em Parada de Lucas, na zona norte do Rio. Olha, o motorista passou mal, desmaiou, e aí com isso o ônibus ficou desgovernado, arrastou carro e só parou depois de bater no muro do lado da estação do trem. Vamos falar com a Vitória Henrique, porque, claro, tudo isso vai ser apurado, né? Mas os passageiros disseram exatamente isso que a Ana Paula disse, né? Que ele desmaiou no volante e aí o ônibus ficou desgovernado, levando tudo que via pela frente. Exatamente, Silvana e Ana Paula. A gente acabou de receber algumas atualizações, então eu vou compartilhar com vocês e com vocês de casa. O Corpo de Bombeiros informou pra gente que socorreu um rapaz de aproximadamente 20 anos em estado grave. Um homem identificado como Marcos Souza, de 58 anos, grave também. Um outro homem de aproximadamente 30 anos e uma mulher de aproximadamente 40 anos com ferimentos, mas não informou o Corpo de Bombeiros a gravidade. A princípio, essas pessoas foram socorridas e encaminhadas para cá, para o Hospital Getúlio Vargas. Nesse momento, o Hospital Getúlio Vargas mandou para a gente que aqui tem apenas 2 pacientes nesse momento. Valmir Pacheco Soares e Jean Carlos Soares da Silva. Eles são primos, têm 23 anos e o Valmir está estável e o Jean, o estado de
de saúde dele é grave. A gente também recebeu informações do SAMU, que disse que socorreu 2 vítimas no local, uma mulher e uma criança, ambas sem gravidade. Elas foram levadas para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier. Assim que a gente chegou aqui no Getúlio Vargas, bem cedo, eu conversei com uma mulher que estava dentro de um carro, de um Zafira. Tinham 7 pessoas dentro desse carro e ela disse que 5 pessoas que estavam somente nesse carro se machucaram e ficaram feridas. Então, fazendo as contas, pelo menos 9 pessoas ficaram feridas, ficaram machucadas nesse acidente que aconteceu por volta de 10 horas da noite de ontem. Foi um ônibus da linha 494 que faz o trajeto Caxias-Pilares. Segundo relatos de testemunhas, esse motorista passou mal, perdeu o controle e acabou seguindo direto pela rua Lírio Maurício da Fonseca, em Cordovil, e ele o veículo só parou quando bateu num muro ali ao lado da estação de trem de Parada de Lucas. Pelo menos, então, 9 pessoas ficaram feridas e a gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde do motorista. Então, aqui no Getúlio Vargas permanecem 2 pessoas, 2 primos e um deles, cada um tem 23 anos e um dele está em estado grave. Eu volto com vocês. Impressionante o acidente, né? Olha, o ônibus desgovernado, então o motorista, tudo indica, passou mal. A gente vai continuar acompanhando. Obrigada, Vitória.